Bem-vindos a mais um pós-jogo aqui no Camisa 12. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal. Já sabe qual é o nosso ritual. Vai clicando em curtir. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se agora. Uma semana agitada aqui no Camisa 12, que nós tivemos 3 cachorradas podcast. Um com Roger Luiz, que estava narrando os jogos do Galo na Rádio da Massa. Um com Beto Guerra, da Web Rádio Galo. E um com Eduardo Madeira. Esse podcast, inclusive, ficou fora do ar por algumas horas, porque a gente utilizou imagens do Sport TV, quando a redação passou um gol narrado pelo Eduardo, mas já está disponível. Essa semana vem mais cortes por aí. Na quarta-feira, um pós-jogo direto do Rio de Janeiro. Vou tentar improvisar para vocês. Olha só quem está aceso aqui. A plaquinha do Galo ganhou. Cara, eu já nem lembrava mais como é que era postar o meme lá do Galo ganhou no meu perfil de rede social. Que também está acesa é a plaquinha da KTO, feita pelo meu irmão Igor Galo Volpe. E aqui embaixo tem um link da KTO para você. Hoje eu fiz algo atípico lá no meu perfil no Instagram. Eu fiz uma aposta de acordo com o que a galera tinha recomendado. E aí eu ganhei e postei o print lá. Confere e ganha você também na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Vem aí Copa do Mundo, tem Libertadores, Copa do Brasil, Ligas Europeias, perde tempo não. Se você fizer o seu cadastro, utilize o cupom CAMISA12, o 12 por extenso. Bora falar sobre Galo e Atlético Goianiense pelo Campeonato Brasileiro de 2022. Eu comecei falando sobre o adversário, que é um caso curioso. É mais ou menos como aquele Galo de 2019, que não tem elenco e forças para 2 competições simultâneas, né? Tanto que tem que priorizar sempre, para ficar mais fácil a comparação, o Fortaleza esse ano. O Vojvoda não tinha elenco para Brasileiro e Copa Libertadores. Ele faz o Fortaleza se classificar em uma fase de grupos da Libertadores, colocar dinheiro no bolso, que isso é muito importante para quem está fora do eixo, e vai lá para a lanterna do Campeonato Brasileiro, porque o foco dele está todo na Libertadores. E aí quando ele volta suas forças para o Campeonato Brasileiro, perdeu nessa rodada, inclusive para um fraco time do Botafogo, né? Acho que foi isso mesmo, que foi a rodada do Fortaleza. Mas ele dá uma arrancada e já cola lá no meio da tabela quando foca apenas em uma competição. O Atlético Goianiense vai muito bem, obrigado. Lá na Sul-Americana, conseguiu até ir longe na Copa do Brasil, mas no Campeonato Brasileiro, nesse momento, com uma péssima campanha por esse motivo. Ele não tem forças para disputar, ele não tem elenco para disputar mais de uma competição ao mesmo tempo. O Atlético Goianiense, nesse momento, é o 19º colocado, o Juventude é o lanterninha da competição aqui na tabela que eu providenciei rapidinho. Por isso, por ele estar dividindo as atenções, ele ganhou do São Paulo na quinta-feira e ainda está em 2 competições. Eu esperava até que o Galo fosse ter vida mais fácil lá em Goiânia, que aliás a torcida fez uma bela festa. Parabéns para todos os consulados, embaixadas, movimentos, torcedores que se locomoveram até lá. De cabeça Galo 900, que eu lembro aqui, mas enfim, parabéns para todo mundo. Eu esperava uma vida mais fácil do Galo, eu esperava um jogo mais tranquilo, mas foi 2-0 com o Everson, que nem trabalhou, foi tranquilo. Olha, não é nem o Fael que está falando, até o Cuca fazendo uma leitura desse primeiro tempo, ele encontra muitos ruídos no time do Galo. O que é um ruído? Pô, é um termo muito de estudo da comunicação, né? Ele encontra muitos pontos a serem corrigidos no intervalo. Um Galo que tinha alguns fatores para serem evoluídos durante a partida. O próprio Cuca começa a coletiva falando isso. Eu gosto sempre de usar a leitura de quem está envolvido na situação, assim como o Vargas, o Arana, o Hever, que nas entrelinhas falam sobre um relaxamento de atletas na temporada 2022. Eu pego sempre aspas do treinador ou uma leitura que ele deixa no ar sobre o time, porque creio eu que o Cuca no microfone comemora os 3 pontos que a gente precisava de mais para acalmar, mas no hotel, nesse momento, se bem que já está voltando para Belo Horizonte, ao colocar a cabeça no travesseiro, ele vai pensar, ainda não tá legal, porque é muito fácil quando o Galo ganha, a gente aqui fingir que não foi, pô, vamos só comemorar, não tem nada, pô, não é dia de cornetar e tal, mas até nesses jogos e principalmente nesses jogos contra equipes da parte de baixo da tabela, com um contexto como o Atlético Goianiense que jogou na quinta-feira aí, Cuca, você teve a semana cheia,
e o adversário não teve. O adversário estava envolvido em um jogo decisivo que pode trazer uma taça continental. Pô, o Atlético Goianiense campeão da Sul-Americana, imagina só. Então, acho que o Cuca também imaginava uma vida mais fácil, apesar dos inúmeros problemas para escalar o Atlético. Fazendo o contrário do que a gente costuma fazer aqui, que a gente costuma começar na zaga e ir para o ataque. No ataque eu tenho falado com alguns amigos, né? Eu falo sempre que os motoristas de aplicativo são os meus companheiros de pós-jogo durante a semana, principalmente. E a gente falava, pô, o Kardec tem entrado tão bem, por que não colocar o Hulk mais pelo lado do campo, já que ele não vai, assim, ele não agradou tanto do Pavon e ele gosta muito do Keno, por que não colocar o Keno, um Kardec de referência mesmo, e o Hulk no ataque? O Kardec ainda não está à disposição, mas pensando friamente, o Sacha, numa hierarquia, merece muito mais uma vaga caso o Atlético, o Cuca, vá optar por essa mudança. De olha, nem um Pavon, nem o Ademir, nem um Vargas, eu quero o Hulk mais aberto dessa vez e um cara como referência. Só que muda muito, porque o Kardec é realmente o cara que vai esperar na marca do pênalti ali uma bola para escorar, uma bola para empurrar para as redes, e ele agradou no tempo, nos minutos em que esteve em campo. A torcida do Galo se identificou. Você sente quando a torcida do Galo gostou de um jogador de cara, assim, deu química, o Kardec e a Massa nesse momento. Mas como eu falei, o Sacha no hierarquia tá à frente. Um seguidor no Twitter, ele até me mandou um negócio legal, porque ele sabe provavelmente o que eu penso, né, que eu repito sempre em Alterosa Sport, em pós-jogo. O Didi Albini, ele fala, se o Sacha falasse espanhol, hein, Fael? Pois é, se o Sacha falasse espanhol, eu acho que teria rolado uma química mais intensa. Eu repito isso sempre, se o Sacha fosse o cara dos stories, que fosse engraçadinho, que fizesse uns stories legais, que provocasse o adversário dos microfones e tal. Porque futebol o Sacha tem, e sempre que eu elogio ele aqui, tem alguém nos comentários que fica bravo pra caramba. Sempre aparecem os 2, 3 bravos pra caramba, falando que pararam de ver o pós-jogo depois que eu falei do Sacha ou do Nacho. E é até curioso, né? O pessoal meio mimado, assim, eu não vou ver se você elogiar esse jogador de novo. Tudo bem, tem um monte de vídeo legal aqui na aba, inclusive de canais relacionados ao Galo. Mas quem é fã de carteirinha do Camisa 12 sabe que eu sou fã de carteirinha do Sacha. Mas como eu falei, muda a característica se você optar pelo Sacha e pelo Kardec. O Sacha sai muito, o Sacha vai pelos extremos do campo também. O Sacha às vezes é até um camisa 10. Algo que eu acho que o Turco exagerou na utilização. Porque eu gosto muito de quando o Sacha sai, o Sampaoli nos mostrou essa faceta do senhor Eduardo muito bem. O Cuca continuou utilizando e indo bem o Sacha com números, como pede o grande Levir Coupe, com assistências, gols, né, o jogador que toca na bola antes da assistência, enfim. O Sacha tem continuidade de bons trabalhos com treinadores, inclusive em 2022 não deixa a desejar quando a gente precisou dele. Eu acho que foram um dos poucos jogadores assim que conseguiu manter uma regularidade. Percebam só, não estou falando que é o destaque, estrela, mas o Sacha é o cara que precisou dele, ele está lá. Precisou, ele está lá. Me chama que eu estou pronto para isso aí, professor. Por isso, acho que não dá para comparar tanto se Kardec ou Sacha nesse trio de ataque diferente, como o Cuca montou hoje. Mas o Sacha, nesse momento, ele tem uma continuidade com diferentes treinadores, números e uma hierarquia com mais tempo de casa. Querendo ou não, faz sim a diferença, porque quando precisamos dele, ele não deixou a desejar. Mas o Kardec, Fael, tá chegando agora, pode mostrar. Pode mostrar, só estou falando que o Sacha não deixou a desejar nesse tempo de Atlético. Curioso que com Keno, Sacha e Hulk, o menos produtivo, na minha opinião, foi o Hulk. Eu também gosto mais da proposta, do estilo de jogo do Keno, que é tão raro no futebol brasileiro, não é só no Atlético. Raro nas categorias de base, muitos treinadores já matam esse tipo de jogador, né, como o Keno nas categorias de base, já
perde essa característica dele. Se tivesse um atacante nas categorias de base fazendo aquela jogada que o Keno fez, muito treinador por aí teria parado e falado, não, cobre o lateral e aciona um companheiro aqui do lado, não precisa driblar 3 de uma vez só. Então o Keno vai bem, ele inclusive muda o desenho do Atlético durante a partida, ele é quem mais faz o desenho do ataque atleticano mudar durante a partida. O Sacha vai muito bem, já elogiei várias e várias vezes aqui, inclusive dá assistência para o Hulk, uma jogada que ele já tinha iniciado, a bola respinga lá no Arana, depois o Arana cruza, volta para o Sacha, ele novamente dá a assistência, né? Muito participativo, sempre muito presente. E o Hulk, gol, oportunista, artilheiro, no lugar certo. Mas dos três, o Hulk ainda está errando, ainda passe simples demais, ainda está... Eu percebo que o Hulk às vezes está 30% fora do campo a cabeça dele, sabe? Eu acho que ele está incomodado com ele mesmo, às vezes ele externa isso com o árbitro, com o companheiro reclamando de algumas jogadas que poderia ter dado nele, que ele errou, que ele te chutou pro gol, mas pô, não vi você aqui e tal. Acho que o Hulk externa isso de várias formas com adversários. Também, domingão à noite, né, gente? Me ajuda aí. Então, acho que dos três foi o menos produtivo. Por que então, em momento algum, você não cogita tirá-lo? Pô, o gol mostra tudo. É o cara da estrela. E já falei isso durante as últimas semanas, que o Hulk subindo de produtividade, eu tenho certeza que vai ser vai ser, como é que chama? Contagiante. Vai ser uma alta de produção contagiante, porque o Hulk é referência para esses caras. E aquele negócio do Dodô durante a semana, que ele estava reclamando com o árbitro, ele sai empurrando o Dodô. Gente, quem mexe com futebol, quem vive, acompanha futebol, sabe que aquilo ali é normal e acontece sempre. Gostei? Não. Achei que o Hulk, provavelmente o Hulk talvez até tenha conversado com o Dodô, que é um lorde, é um cara muito bacana. Muito bem falado pela turma que convive com ele. E na substituição sai primeiro o Keno, ele até assusta, não sei se foi Miguel, porque ele percebe que ele vai andando para o meio do campo para depois ter uma serinha para ir para fora do campo, e entra o Ademir. E Ademir, pegando o gol do Keno, é basicamente uma aula do que a gente queria e esperava de você. O Keno não desiste da jogada, o Keno vai para o drible e o Keno faz uma finalização correta naquele momento ali. Ele bate fazendo um arco ali no canto depois de driblar 2, 3 marcadores. É basicamente o que a gente esperava do Ademir. E quem sabe em 2023, mais adaptado, mais ambientado, a gente consiga extrair um pouco mais do Ademir, que não vou mentir, foi a minha grande decepção na nossa ida para o mercado. E sobre o Keno eu falei que ele mudou muito desenho do Galo durante a partida. O mais curioso, e é muito raro acontecer isso, é o Keno pelo lado direito do campo. Há umas 3, 4, 5 semanas eu falei aqui no pós-jogo que quando você tem o Ademir pelo lado direito e o Keno pelo lado esquerdo, você nunca consegue fazer aquela mudança de lado que eu tanto gostava em Bernard e Tardelli. E curioso que hoje houve sim. Ô Alex Estivo, tá assistindo o pós-jogo? Que humildade a minha. O Keno foi pro lado direito do campo e curioso que ele até pega uma bola no momento ali e ele chuta pro gol, porque ele não precisa girar o corpo para trazer para outra perna. Ele já pega e já tá na direita, então ele finaliza para fora, mas eu senti ele muito mais confortável para finalizar e acho que isso pode acontecer, porque nem sempre o Keno precisa ir para a linha de fundo e trazer para a perna direita. É um drible que funcionou hoje muito bem, mas eu acho que sim, vez ou outra o Keno pode vir para a direita, o Pavão pode ir para a esquerda, o Pavão pode vir para a direita. Eu acho que a gente pode ter essa mudança para não ter um ataque tão estático, como eu elogiei agora há pouco essa característica do Sacha, que fica por dentro, pisa na área, vai para o lado esquerdo, vai para o lado direito. Eu queria isso um pouco mais dos jogadores que jogam pelo extremo do campo aqui no Galo. Na escalação também a gente teve a presença do Gemerson e foi fundamental essa escalação do Gemerson por um motivo. A gente começa a ter uma resposta do porquê contratamos o Gemerson lá no mês de junho. Pedrinho Kardec eu sei que foi em junho. O Gemerson também provavelmente foi, mas foi ali mais uma vez aquela semana. O Gemerson, o Kardec e o Pedrinho foram no fim de junho.
Porque, pô, junho, aí vem julho, agosto, chegamos em setembro. Um zagueiro passou pela mesa de cirurgia, o outro zagueiro suspenso. Tinha que saber agora, nesse momento, se dava para contar com o Jamerson ou não. Agora, aperta um botão de pause no jogo do Atlético, do Galo e Atlético Goianiense, porque é muito gostoso quando eu vejo esses caras com a camisa do Galo. Apesar de muita gente não ter um agradecimento, falar, mas o Luan, mas o Tardelli foi para a China, foi para o Grêmio. Eu tenho uma gratidão eterna por esses caras. Eu amo ver esses caras na arquibancada em jogo do Galo, ver o Tardelli assistindo o Atlético. O Tardelli, eu te amo, apesar de você ter me bloqueado, desbloqueado para eu parar de te seguir, eu te amo. O Luan no estádio, acompanhando o Galo, o Jamerson vestindo a camisa do Galo, isso me traz uma nostalgia muito boa. Esses caras fizeram a gente viver momentos muito, muito bons. E o Jamerson até é curioso quando ele vai dar entrevista para Itatiaia, que ele começa dando aquele sorrisão de Jeremoabo. Aperta o play, volta pro jogo. Olha, eu esperava uma partida trágica do Jamerson nas primeiras vezes que a gente visse ele em campo, os primeiros minutos dele em campo, porque já vinha parado há algum tempo, né? Já tinha saído do Corinthians para a França, não foi muito bem, rescindiu, parado há um tempão, e eu estava morrendo de medo do Jamerson em campo hoje, principalmente pelo momento ruim, porque se você está numa fase boa, voando, né? Só tem um deslize, a gente releva, mas quando a bola não está entrando na casinha, vai todo mundo para a forca, ídolo ou não. E que bom que o Jamerson, a defesa passou em branco hoje, né? A defesa não sofreu gol e o Jamerson começou a ter contato com a bola, porque a gente vai precisar demais. Sem o Igor Rabelo, o Iago estava até no banco hoje, mas sem o Igor Rabelo, com os zagueiros tomando cartão o tempo todo, suspensão o tempo todo, a gente precisa saber por que a gente contratou, quem a gente contratou e com quem dá para contar. Então tem que escalar sim. Mas não é possível. Julho, agosto inteiro entrando em forma física, não tem essa. Tem que uma hora ou outra entrar em campo. É mais ou menos como os meninos da base. Não tem que bater o pênalti. Chegou no futebol profissional atlético, você colocou num jogo decisivo, o menino que não é menino, a gente trata como menino, mas não é menino, são homens adultos, pais de família, né? Tem que bater pênalti, tem que ir para jogo sim, a gente tem que parar de amenizar, colocar numa bolinha de cristal atleta de futebol. Eles estão ali com os altos salários, alto rendimento. O treinador não precisa entregar resultado porque sempre tem uma desculpa aqui no Atlético. A segunda temporada não dá para ser campeão 2 anos seguidos. Esse cara não pode bater o pênalti, ainda não é momento dele entrar. O treinador não mostrou serviço depois de 6 meses, porque não. Aqui é empresa de centenas de milhões e em todas as áreas tem que ter cobrança. O Jamerson faz parte de um pacote de contratações para 2022 e a gente precisa ter uma efetividade maior nas contratações para 2023. Vamos para a lista de contratações de 2022. Turco, se tivesse dado certo, estaria aqui um treinador muito, muito fraco, mas estava lá na vice-liderança, fraco demais. Fábio Gomes, já está emprestado para o Vasco, né? Já está perdendo gol lá também. O Godin não está aqui mais também. O Ademir, que não emplacou, sentiu o peso. O Otávio, que vinha muito bem. Estou doidinho para o Otávio voltar, porque é um jogador que me agradou demais. O Jamerson, que fez sua reestreia só agora. O Kardec, que ficou de fora dos últimos jogos. E o Pedrinho foi uma fatalidade, a gente não sabe quando volta. E o Pavon, que o Cuca tira em 2 intervalos de jogos, hoje não entrou. Então, olha só a nossa ida para o mercado. Tem que ser melhor. Um time que tem já, que a gente reclama tanto, muito menos dinheiro do que a turma que está lá em cima da tabela, como o Palmeiras e Flamengo, a gente tem que gastar certinho demais. E em 2022, pouca coisa deu certo. A nossa ida para o mercado foi ruim demais. Eu deixei o Cuca e o Alonso de fora dessa lista porque estavam na casa, foram lá, passearam um pouquinho, pegaram o avião, voltaram para a cidade do Galo. Na escalação já falamos do Sacha, já falamos do Jamerson. Outro zagueiro, que eu não sei se jogou de zagueiro, né, muito bem, volante também, é o Hever. E tem algum tempo que o Hever, nesses
Pô, o Hever chegou em julho de 2010, o ingresso é R$40, mas Hever é do Galo. Vocês lembram dessa tuitada? Caramba, hein? Quem tem 20 anos hoje tinha 8 na época. Vocês estão velho pra caramba, hein? É impressionante. Desde então, vez ou outra, falam em Hever como volante com a camisa do Atlético, algo que acontecia mais ou menos com o Gabriel, o zagueiro. Falavam, Gabriel, pô, sua status não é tão alto assim que você tem saída de bola, velocidade, porque não joga de volante. E vez ou outra colocam um Hever de volante. Eu queria isso lá atrás, mas confesso para vocês que nunca vi uma grande atuação. Pô, vocês têm uma memória muito melhor que a minha, falem aí. Quando foi que vocês viram uma grande atuação de você cobrando um papel quase que de volante do Hever? E é uma cautela de fase ruim. Por quê? Talvez o Cuca fosse um pouco mais audacioso. Eu vou citar aquele jogo contra o Juventude lá em 2021 aqui no Mineirão. Quando justamente o Hever sai, ele coloca Nath Fernandes, só quando a gente faz o gol que ele tira o Diego Costa e coloca o Igor Rabelo. É uma cautela de uma defesa que está sendo muito vazada, então ele coloca um zagueiro experiente, porque você tem um zagueiro experiente, tá velho pra caramba, um zagueiro que está reestreando depois de meses parado, e um zagueiro que vem sendo criticado durante a temporada. Então o Cuca ficou, meu Deus do céu, para onde, não sei se fica ou se vou, não sei se vou ou se fico, outro programa que só os idosos vão lembrar desse programa do Silvio Santos, e por isso o Hever esteve em campo para a alegria do Cris Galo, que defende o Hever de volante. Eu sinceramente nunca gostei dessa participação dele na volância. O Caleb foi escalado pelo Antônio Mohamed numa partida para fazer quase essa função como um segundo volante. O Nath Fernandes já fez essa questão de sair buscando a bola, né, de ajudar, auxiliar na marcação, de buscar a bola lá perto da defesa para sair para o jogo, mas hoje o Cuca não quis saber de arriscar, ele quis blindar a parada, quis realmente fechar ali atrás com um terceiro zagueiro que se colocaria à frente dos outros dois quando o Atlético estivesse com a bola e talvez ganhar um pouquinho com a bola aérea também. O Jair nos seus melhores dias não, eu sempre estou falando isso, falei na TV também, estou repetindo aqui, mas o Jair, quando foi de camisa 5 de volante, ele foi muito bem aqui no Galo em 2019. Olha aí o que eu falei lá na primeira fala do pós-jogo, sobre um time, você ter elenco para 2 competições. A gente foi enfrentar o Colón, colocamos o Jair, que não estava pronto para uma partida, porque ele não tinha elenco, mas você precisava do Jair naquele jogo contra o Colón aqui no Mineirão. E o Jair estava, na maioria das vezes, ali naquele Galo de 2019, jogando de camisa 5, de primeiro volante. Hoje ele não sobe tanto, ele não pisa na área, ele se segura um pouco mais. Só que eu achei que o Cuca ia colocar o Zaratio de camisa 8, que ele pode jogar de camisa 8. O próprio Rodrigo Santana, inclusive, falou isso aqui no Cachorrada Podcast. Não lembro quem foi o outro. Foi o Rafael Miranda. Agora eu estou na dúvida se foi o Rodrigo Santana ou se foi o Rafael Miranda, que concordou que o Zaratio pode ser um camisa 8, e eu imaginei que ele colocaria o Nacho mais por dentro. Talvez ele tenha pensado naquela questão de ter uma carta na manga, e ele queria essa carta na manga hablando no banco de reservas. O fato é que nessa indefinição entre ser um camisa 8 ou ser o armador, o cara que joga mais próximo dos atacantes, eu não gostei muito da atuação do Zaratio. Acho que gerou uma indefinição muito grande na própria transmissão. O repórter de campo destaca, a fala do Cuca chamando a atenção do Zaratio. Eu achei ele bem perdido. Quem eu gostei muito, que eu achei mais produtivo, foi o Arana. O Tite deu uma entrevista falando que o Arana foi muito acionado contra o Palmeiras no Aliança e outros jogos em que o Arana foi muito acionado. E eu discordei, olha só, bicho, eu discordei do treinador da seleção brasileira. But hoje eu gostei muito do Arana sendo acionado e achei que ele teve já um comportamento diferente dentro de campo. Eu gostei de ver um Arana mais produtivo. Arana, respira, cabeça no lugar e bora para uma Copa do Mundo, velho, que você é craque. E quem quiser contribuir aqui com o canal, gente, como eu falei, a gente fez 3 Cachorradas Podcast nessa semana. Dia 12 tem a Lindsay, dia 21 tem um especial do Manto da Massa. Os 3 criadores dos 3 Mantos da Massa até hoje, eles estarão juntos no Cachorrada Podcast. Dia 29, Pedro Tavares, dirigente do Galo, estará no Cachorrada Podcast também. Quer contribuir com esse canal? Tem aqui embaixo o Pix TV Camisa 12 @gmail.com, 12
por extenso. Quem quiser ser membro do canal, vocês ajudam a gente pra caramba. Tem pacote a partir de R$ 7,90, gente. Nós estamos reformando o estúdio do Cachorrada Podcast, tá ficando legal demais. Estamos gastando uma nota. E tem um botão aqui embaixo. Valeu! Eduardo Vargas, de volta. Eu tô fazendo um bate-bola rapidinho agora. Falei do Arana. Eduardo Vargas, coloca ele em campo hoje. Pô, bicho, que pique que o Vargas deu. 2, 3 jogadas assim, pum, 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 pedindo a bola, tabelando com o Nacho, aparecendo para finalizar. Já ia perdendo um golzinho fácil ali, hein, Vargas? Já ia perdendo um golzinho fácil ali. E é muito curioso como que você tem que trabalhar a cabeça do boleiro, como que estava relaxado. Entrou andando contra o Palmeiras aqui, né? Não precisa falar como foi o Vargas lá no Aliança, até apaga o Nathan Silva contra o Palmeiras em 2021, porque a torcida nunca mais raramente vai falar, mas quando fala em Galo e Palmeiras vão lembrar mais do pênalti do Rubens, porque torcedor é sempre Palmeiras, é sempre a última memória, o Rubens e o Vargas, né, contra o Palmeiras em 2022. E infelizmente a filosofia do boleiro é assim, né? Ele precisa às vezes de um sacode, de um gelo e tal. O problema é que talvez a gente não tenha mais tempo para usufruir disso, seja por uma negociação, seja pensando já no elenco 2023, e quem sabe, Vargas, eu vou ter lá no futuro a mesma fala que eu tive dos ídolos aqui, que eu gosto de ver visitando o Atlético, a camisa do Atlético e tal, né? E que a gente perca essa mágoa que tá de você atualmente, porque nos momentos que a gente mais precisa, que a gente conta com o cara que tá no elenco, que a gente sempre apoiou, você deixou a desejar demais esse ano. Um relaxamento que você mesmo assumiu. Outro que entrou na partida é o Caleb, que eu acho que em 2023 precisa achar um time para ele, porque está no momento da carreira em que gira a chave, que ele não pode ficar tão parado assim. E como outros jogadores do Galo rodaram e tal, como o Castilho disputou Série A, tá no Ceará, né, já esteve no Juventude também, acho que seria legal. O Caleb, que já teve uma possibilidade, teria rolado um papo para ele sair agora, o que foi barrado pelo Rodrigo Caetano. Me parece que Estados Unidos. O Cuca falou na coletiva que quarta é outra partida para o Atlético. Creio eu que pela fala dele nas entrelinhas vai ter mais mudança da escalação, não só dessa turma que estava fora por cartão, por suspensão. Provavelmente teremos mudança, creio eu que no ataque, no meio, né? O Alan volta, então ele empurra o Jair para frente. Aí será que o Zarate fica aqui, tira um volante, né? A gente deve ter um Galo diferente. Só quero pedir uma coisa para a torcida do Galo. Nós já batemos essa semana nos Menin, batemos no presidente, batemos na Arena MRV, batemos no time, batemos no Hulk, batemos no Cuca. Só não vamos deixar de ir para arquibancada. Não vou estar aqui, vou estar no Rio de Janeiro. Quem sou eu para cobrar de vocês, né, da torcida? Mas nós estamos com a segunda melhor campanha como visitante. Vamos melhorar esses números como mandante. Nosso melhor papel é gastar dinheiro com ingresso. Não tem outro papo. É fazer entrar dinheiro nos cofres do clube para melhorar a situação e ao mesmo tempo empurrar com apoio o time para a gente disparar, que a gente conseguir vaga na Libertadores América, né? Esquece durante os 90 minutos. Você pode entrar no Mineirão xingando todo mundo, mas durante os 90 minutos vamos focar no nosso Galo, que é a nossa raiz, é a nossa essência, e colocar esse Galo na Libertadores, porque a Arena MRV ela merece um time na Copa Libertadores da América. É esse pedido que eu queria fazer para vocês. Beijo no coração, até o próximo pós-jogo, semana abençoada para vocês.